louvarmos ao Senhor, glorificarmos, exaltarmos o nome de Deus. E é com muita alegria, estou aqui mais uma vez. Parece que faz um ano, mas faz uma semana só. Mas nós sentimos a falta, a saudade dos irmãos, mas Deus ele é bom e cuida de nós. Nessa noite, irmãos, eu quero trazer uma mensagem que está no livro de Naum. Nós vamos abrir Naum. Se você vir ali de Mateus, você volta para trás, você vai chegar em Naum, fica mais fácil. Você vai ter Malaquias, Zacarias, aí você vai passar por Ageu, aí você vai chegar em Naum, de trás para frente. Enquanto os irmãos acham, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor nessa noite. Quero agradecer a Ti, Deus, pelo privilégio, mais uma vez, de estar na Tua casa, trazendo a Tua palavra, e Te agradecendo porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós, um Deus que guarda nossas vidas, e eu entrego em Tuas mãos a Tua palavra, Pai, que o Senhor venha através dela falar comigo, o Senhor venha através dela falar com cada irmão, com cada irmã que está aqui, ó Pai, e tudo venha a ser feito sempre, Deus, para a honra, para a glória, para louvor do Teu santo, glorioso e poderoso nome. É com isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, Naum, capítulo número 1, versículo de número 7. Adriano, já achou aí para mim, Adriano? Naum 1, 7. Na minha tradução diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amém? Só esse versículo. O livro de Naum, ele foi escrito 700 anos antes de Cristo nascer. Então esse livro aqui ele tem aproximadamente 2.800 anos. Essa é a média dele. E quando você vai ler o livro de Naum, você vai ver que Deus está falando aqui novamente, porque Nínive tinha sido preservada lá no livro de Jonas. Só que aqui em Naum, Nínive volta novamente a fazer tudo que não agradava a Deus, e dessa vez Deus ele vai tomar uma providência contra Nínive. Mas o que eu quero falar nessa noite não é sobre essa questão da providência que Deus vai tomar contra Nínive, porque Deus ele é assim. Deus ele nos avisa, Deus ele nos exorta, Deus ele nos chama atenção, e Deus vai trabalhando e tentando corrigir. Só que chega uma vez em que Deus ele coloca a mão. E as pessoas acham, mas eu estou debaixo da graça. Mas não é porque eu estou debaixo da graça que eu vou fazer graça com Deus, porque senão eu vou ter problemas. Então aquele povo vai ter um problema agora, Nínive. Deus já tinha ido lá, Deus fez com que aquela cidade fosse retomada, a vida dela, tudo. Só que aquela cidade volta à perversidade, Deus vai tomar uma atitude com eles. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre o dia da angústia. O texto, ele fala para nós aqui assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Naquele tempo, irmãos, no tempo aqui de Naum, quando o livro foi escrito, era um tempo, vamos colocar assim, as nações eram nações bélicas, nações de guerra. Por quê? Porque era um contexto daquele tempo, as batalhas. As nações viviam guerreando umas contra as outras, não é diferente hoje. Mas naquele tempo era assim, um reino vinha, ele entrava dentro do outro reino para invadir, para tomar terras, tomar pessoas. E era algo assim, naquele tempo, era normal. Era um movimento específico daquele tempo. As nações, quando você vai ler na Bíblia, você fala: poxa, e tal nação invadiu tal, o rei tal foi lá e invadiu tal nação. E era assim, porque era algo que fazia parte do contexto daquela época. E havia uma expressão, várias expressões que eram usadas específicas, mas havia essa expressão aqui, que é uma expressão específica daquela época, que fala assim: o dia da angústia. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. E esse refrão era falado, o tempo de angústia. E esse tempo de angústia, que tempo era esse? Era um tempo em que o povo, eles tomavam consciência de que eles iam ser invadidos.
de que estava vindo outra nação, estavam vindo outros reis ou outros povos para tomar aquela cidade, para tomar aquela nação, e eles estavam ali, de que maneira? Angustiados. Esse dia era chamado o dia da angústia. Então, esse povo vinha para atacar aquela nação, e aquele povo acabava ficando totalmente angustiado. E agora, o que é que nós vamos fazer? E eles tinham que se preparar para poder se defender daquele povo. E enquanto eles se preparavam, acontecia o quê? Literalmente, dentro deles, acontecia uma grande angústia. E lá tinha um atalaia. Quem é o atalaia? O atalaia era o soldado que ficava ali vigiando, né? E o atalaia estava ali nos muros olhando, ou em algum lugar olhando, numa torre olhando, e ele, quando ele vinha, ele olhava e via os inimigos vindo. O que ele fazia? Ele avisava o povo: olha, o inimigo vem vindo, o inimigo vem nos atacar. E o que eles faziam? Eles começavam a se preparar para receberem o inimigo, se preparar para guerrear. Irmãos, e muitas vezes a aproximação daqueles inimigos até chegar neles, às vezes poderia durar horas, dias, semanas, meses, e aquela angústia estava dentro deles ali. E o tempo que eles tinham ali entre o conflito direto e o anúncio que foi feito que haveria um conflito, se tornava o dia da angústia. Imagina eles esperando o inimigo chegar, sabendo que o inimigo ia vir, e eles sabiam que não teriam como lutar com aqueles inimigos, e começava a crescer dentro deles uma angústia terrível. E quando os inimigos vinham, irmãos, muitas aldeias, elas eram arrasadas, eram queimadas aquelas aldeias ali, e muitas delas eles não tinham defesa, não tinham como se defender, eles não tinham resistência, e muitas vezes o inimigo vinha e destruía tudo. Então, para aquele povo, irmãos, que não tinha defesa nenhuma, para aquele povo que era um povo sem fortalezas, quando aquele anúncio ali, que o inimigo vinha para atacar aquela cidade, aquele povo, era ainda maior o pânico dentro deles. Imagina você sabendo que vai vir um inimigo atacar a tua vida, atacar a tua nação, atacar a tua casa, e você não tem como resistir a esse inimigo. Você não tem armas para resistir a esse inimigo. Você não tem forças para resistir a esse inimigo. Você não tem contingente de pessoas para resistir a esse inimigo. Então, começa a acontecer o que dentro daquelas pessoas ali, que não tinham como se defender dos inimigos? Um pavor dentro deles, mais e mais aquele pânico, aquela angústia. E assim, esse povo, eles viviam. Tinha outra parte do povo, né, que eles tinham até as fortalezas. Eram murados, tinham as fortalezas, tinham os lugares para refúgio, mas o que acontecia? Quando o inimigo vinha, aquelas pessoas que eram mais aliadas do rei, aquelas pessoas que tinham mais identidade com o rei, eles tinham onde se esconder, eles tinham as fortalezas. É como hoje se estourar uma guerra, aqui, não sei se vai conseguir, mas nós temos o presidente dos Estados Unidos, ele tem até um avião, que esse avião, ele monta nesse avião, esse avião ele é invisível a radares, nem o radar pega esse avião, ele tem onde se alojar. O homem hoje, ele tenta achar um lugar no espaço, onde tenha água, para ele poder sobreviver. Por quê? Porque se houver uma grande guerra aqui, algumas pessoas querem fugir para esse local, para estar seguro. E aquele povo ali tinha fortalezas, mas nem todos poderiam entrar dentro daquelas fortalezas e serem protegidos. Então, a segurança deles, muitas vezes não tinha. Por quê? Porque eles dependiam do rei. Aquelas pessoas que não eram daquela cidade, aquelas pessoas que eram estrangeiras, eles não tinham onde se esconder naquele dia da angústia. Irmãos, e o que eu quero falar um pouquinho para nós nessa noite é que a segurança que nós podemos ter em nossas vidas é somente em Cristo Jesus. Não há outro lugar onde nós possamos ter mais segurança em nossas vidas do que em Cristo Jesus.
Aquele povo, por isso que Deus fala aqui assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então, muitas vezes, no nosso tempo de angústia, quando vem as adversidades, quando vem os ataques, nós temos que nos refugiar em quem? Em Deus, em Cristo Jesus. E não tem jeito, irmãos. Esse dia aqui, o dia da angústia, ele vem. O dia do problema, ele vem. O dia da dificuldade, ele vem. E hoje nós vivemos em um tempo em que nós não temos essas batalhas, muitas vezes, essas batalhas das guerras que eles tinham lá no tempo de Naum, que eu estou descrevendo aqui. Mas nós temos batalhas espirituais que elas crescem a cada dia. É que muitas vezes as pessoas caminham com Cristo e elas caminham de uma maneira que elas não observam o que está acontecendo. Está tudo bem. E muitas vezes as pessoas nem percebem que não está nada bem. Existe uma grande guerra, existe uma grande batalha. Uma vez eu preguei de que se nós soubéssemos a guerra que tem lá fora, a guerra espiritual que tem, nós não sairíamos desarmados. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem buscarmos a Deus, sem pedirmos uma direção para Deus, sem perguntarmos para Deus se eu devo ou não fazer. Eu vou fazendo. E na hora que eu vejo, eu estou dentro de um emaranhado que nem eu imagino como eu vim parar aqui. Eu vim parar aqui porque o inimigo, ele não nos dá trégua. O inimigo o tempo todo está nos cercando. Como os inimigos cercavam as nações naquele tempo, o inimigo continua nos cercando hoje e trazendo em nossas vidas dias de angústia. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, pode ser que não, mas você tem passado os dias de angústia, sabe? Mas o Deus, ele nos protege. Deus, ele cuida de nós nos dias de angústias. Então, nós que servimos a Cristo hoje, nós somos uma nação, assim como aquele povo era uma nação. E nós somos uma nação, e lá em Pedro fala isso, né? Nós somos nação santa, né? Povo escolhido, separado por Deus. E o inimigo muitas vezes, o que ele quer fazer? Ele quer atacar essa nação, porque nós somos a nação santa do Senhor. E o diabo, ele quer atacar nossas vidas. Então, e nós somos cercados por várias nações. Quando eu estou falando de nações, eu não estou falando simplesmente de outros países. Nós estamos cercados por situações, por pessoas, por várias casos em nossas vidas, e que estão aqui, que eles têm a própria identidade deles. Eles têm a própria identificação deles. Muitas vezes nós achamos que todas essas pessoas pensam como nós, agem como nós, têm as mesmas atitudes que nós, e muitas vezes nós agimos como se elas agissem como nós agiríamos em algumas situações. Por quê? Porque nós estamos cercados. E o inimigo, eles nos cercam. E o diabo, hoje, ele não vem com cavalos, ele não vem com espadas, com lanças. Ele vem com situações espirituais das nossas vidas. E de repente, quando nós menos pensamos, essas situações espirituais que nós não vemos que ele chega na nossa vida, essas se tornam situações naturais e começam a trazer o que para dentro de nós? Angústia. Aí vem angústias de dias, de horas, angústias de semanas, angústias de meses, porque o inimigo é o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Ele só muda os modos operantes. Ele age da mesma maneira. Por isso nós temos que estar o tempo todo atento, o tempo todo observando. E o inimigo, ele vem atrás de mim e atrás de você, como servo de Deus, e ele vem querer trazer para nossas vidas dias de angústias. Ele vem. Isso aí é o que ele quer fazer. E nós temos que entender isso. Só que nós, como povo de Deus, aquele povo que estava lá, ou eles não tinham armas, ou eles não tinham fortalezas, e se tinham fortalezas, eles não poderiam usar essas fortalezas, muitos deles, porque eram separadas para os reis, para aquelas pessoas que estavam ali, juntamente com as autoridades. Mas nós hoje, há um recurso para mim, há um recurso para você.
Porque Deus, Ele não quer que eu e você vivamos essa situação de dias de angústias. Então, há um refúgio para mim, há um refúgio para nós, e nós temos esse refúgio. E esse refúgio que nós temos é Jesus, irmãos. Jesus é o meu refúgio. Jesus é o teu refúgio. Jesus é a minha fortaleza. Jesus é a tua fortaleza. E Ele sabe que o inimigo vai vir contra nossas vidas e trazer sobre nós dias de angústias. Só baixar um pouquinho, só o retorno. E nós temos que fazer isso, irmãos. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar refúgio em Cristo Jesus. É onde você está nessa noite. Às vezes nós achamos, eu busco refúgio lá na minha casa, eu busco refúgio na minha oração de manhã, mas nós temos que buscar refúgio também na casa do Senhor. É aqui que Deus nos fortalece, é aqui que Deus nos enche. Eu vou perguntar para você, o louvor encheu você nessa noite? Não foi bom você louvar? Não foi bom você ouvir a voz do Senhor falando através dos louvores? Isso aqui é o que? É o nosso refúgio. Eu poderia estar na minha casa agora, porque às vezes você olha e fala assim, o pastor está lá pregando, o pastor não tem problema nenhum, o pastor não tem dificuldade nenhuma, não há nenhuma angústia no coração dele, mas eu poderia ter ficado lá na minha casa com as minhas angústias, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, mas eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, Deus está trabalhando nas minhas angústias. Então, por quê? Porque nós estamos buscando a nossa fortaleza, o nosso refrigério em Cristo Jesus. E Deus, Ele faz isso. E aquele povo estava daquela maneira, eles não tinham de buscar o refúgio. O rei lá, o rei não queria eles na fortaleza deles, mas o nosso rei nos quer na fortaleza dele. O rei Jesus, Ele quer eu e quer você dentro da fortaleza dele, para Ele nos guardar. O Salmo 91 fala assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Onde tem sido o nosso esconderijo? Onde tem sido? Porque existe um esconderijo para mim e para você. O nosso esconderijo tem que ser nos pés do Senhor, debaixo das asas do Senhor. Então, angústia vai ter? Vai. Só que Deus, Ele não quer. Deus, Ele não quer que nós vivamos dias de angústia. Olha o que Ele fala aqui, ó. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústias. Então, quando eu estou angustiado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até o Senhor. E ali o Salmo, o versículo fala que Ele me protege, mas eu tenho que confiar nele. Eu tenho que confiar. O Senhor vai me proteger. Então, e para nós, esse dia de angústias, quem sabe não é um dia, quem sabe são tempos, e tempos, né, de um período variável. Às vezes nós estamos indo assim, poxa, eu acabei de sair de uma, já entrei em outra. Eu estava dentro de um problema, acabei de me livrar de um problema, e estou dentro do outro. Por quê? Porque o inimigo não dá trégua, irmãos. O inimigo não dá tréguas. Olha, Deus acabou de resolver esse problema, me abençoa, então eu vou folgar agora, ficar tranquilo, vou tirar umas férias de Deus agora, não preciso fazer tanto porque o pior já passou. Mas o inimigo fala assim, você não sabe de nada, o pior ainda está por vir. E Deus fala, olha, então busca refúgio em mim, busca em mim, busca na minha fortaleza que eu cuido de você. Irmãos, e nós temos que entender isso, que qualquer situação, qualquer questão, ela pode nos afligir o nosso coração no dia de angústia. De repente você está com o coração aflito, problemas, e esse é o seu dia da angústia. E lá no Velho Testamento, né, ele só permitiu entrar na fortaleza quem era conhecido pelo rei. Aqui não, irmãos. Aqui, Jesus, Ele está com as portas abertas para mim e para você. Às vezes nós não dobramos, a situação está tão difícil,
cheio de problemas, cheio de dificuldades, e nós nos abstemos de orar. Sabe, deixa ela que o pastor está orando por mim. Não, eu tenho que orar por mim. Eu tenho que buscar por mim. Eu tenho que buscar o refúgio lá nos pés do Senhor. Preciso, é necessário. Ele fala: vem que eu te protejo, vem que eu cuido de você. Mesmo quando você pegar alguém que está debaixo de uma tempestade, você abre a porta da sua casa e fala para a pessoa: entra aqui que eu cuido, para você não se molhar, para você não pegar a tempestade. E Deus, ele fala: olha, vem aqui no átrio, vem aqui no santo, vem aqui no santo dos santos, que eu quero te proteger nesse momento, nesse dia de angústia, onde o inimigo está te cercando. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele não vai impedir com que o inimigo invada o nosso território, mas Deus vai nos proteger, Deus vai nos colocar na fortaleza, Deus vai ser o nosso braço forte. É isso que ele fala para nós. Ah, Senhor, não permita que o inimigo me ataque. Deus fala: olha, tem coisas que vão acontecer. E muitas vezes o nosso inimigo, irmãos, ele vem de várias maneiras. O nosso inimigo pode ser, de repente, o emprego que a pessoa perdeu o emprego, tinha feito empréstimos, tinha feito algo, e aí chegou o dia da angústia. E agora, como que eu vou fazer para pagar isso? Dia de angústia. De repente é dentro do casamento da pessoa, que vem aquele problema, né, do nada, e se torna o dia da angústia. É a saúde. Estava tudo bem, imagina, estava tudo bem, aí a pessoa resolve fazer um exame, ela faz um exame, e o médico fala para ela: olha, tem um problema aqui, vai ter que tratar, sabe? A pessoa nem sabia. Aí chegou o dia da angústia, aí a pessoa começa a ficar angustiada. Às vezes aquele tratamento é um tratamento de dias, semanas, só que nesse momento, o inimigo invadiu o nosso território, mas eu tenho que fazer o quê? Buscar a fortaleza em Cristo Jesus. Buscar a minha fortaleza no Senhor. Porque a angústia, muitas vezes ela vai vir, mas eu tenho que entender isso. Deus, ele não quer que eu fique angustiado. E Jesus, irmãos, ele é maior do que qualquer angústia. Jesus, ele é maior do que qualquer problema. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que buscar em Cristo Jesus. Nós temos que buscar em Deus. A história do Senhor, ela fala que, lá em Gênesis, do capítulo 21, não precisa abrir, eu conto a história para vocês, que Abraão, Sara, né, eles queriam ter um filho, e aquele filho da promessa não vinha. E eles resolveram dar um jeito de fazer com que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. E eles pegaram Agar, a escrava. E a escrava se deitou com Abraão e teve um filho, Ismael. E passado um tempo, uns 14 anos, o que acontece? A promessa de Deus chega. Sara fica grávida de Isaac. E durante uma festa ali e tal, o menino, né, Ismael, fazendo um burizinho com Isaac, Sara não gostou. E ela falou assim: manda embora essa mulher e esse menino. Manda embora. Manda embora. E Abraão ficou muito triste. E Deus falou para Abraão, Abraão, olha que Deus tem que mandar embora. Foi Deus que falou para ele. Toda essa situação aqui que está acontecendo, foi você que patrocinou. Não fui eu. Eu falei para você que quem ia ser pai era você e quem ia ser a mãe era Sara. A promessa estava em Sara, irmãos. Às vezes nós olhamos, mas em Abraão era para Abraão, mas a promessa estava em Sara. E eles resolveram fazer o quê? Resolveram fazer do jeito deles. Você patrocinou esse problema, então vai embora, vai ter que ir embora. Olha que coisa. E Agar, ela pega o menino, Abraão, né, dá para eles um pão, água e vai embora. E lá no meio do deserto, ela começa a ver que acabou tudo e não tem mais o que comer, não tem água, não tem nada.
E ela coloca o menino numa árvore, senta na outra e ela chora. Mas sabe que choro que ela chorou? Não foi o choro do lamento, não foi o choro da revolta, não foi o choro da angústia. Ela chorou o choro da necessidade, o choro de pedir para Deus: Senhor, me ajuda. Chorou. E o menino também chorou: Senhor, me ajuda. E o Senhor trouxe a providência, irmãos. Deus, ele trouxe o anjo. Deus, ele trouxe a água. E Deus, ele pegou aquele menino e fez dele uma nação. Porque Deus tinha uma promessa. Então, quando chega o dia da angústia, não é para mim me revoltar com Deus. Não é para mim ficar bravo e querer saber por que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Senhor, por que o Senhor está permitindo que eles invadam o meu território? Por que o Senhor está permitindo que essa doença invada a minha vida? Por que o Senhor está permitindo que o desemprego invada a minha casa? Não, Senhor, eu vou buscar no Senhor. Eu vou buscar no Senhor. A minha fortaleza é o Senhor. A nação invadiu. Só que eu vou buscar no Senhor, porque as outras nações lá em Naum, eles não tinham fortaleza para se esconderem. Eles não tinham armas para lutarem. Eles não tinham força para lutar. Mas nós temos a fortaleza que é Cristo Jesus. Nós temos as armas de Deus, armas poderosas que Deus coloca em nossas mãos. Nós temos a arma da oração, de orar para Deus e falar com Ele: Senhor, olha a situação, e Deus nos ajudar. Nós temos onde buscar a solução. Então, irmãos, se você está angustiado, pode ser que esse ataque do inimigo está abalando a tua vida, está trazendo essa angústia. Mas Jesus, Ele é a nossa fortaleza. Ele é, não tem jeito, irmãos. Ele é aquele que cuida de nós. Por isso nós temos que escolher isso. Eu vou me refugiar no Senhor Jesus. O salmista, no Salmo 46:1, ele fala assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Não adianta eu querer buscar socorro em alguém que não pode me dar o socorro. Não estou desmerecendo ninguém, mas é Ele que pode me dar o socorro. É Ele a minha fortaleza, é Ele que me ajuda no dia da angústia. De que maneira que Ele vai me ajudar, eu não sei, mas eu tenho que buscar nele. Eu tenho que dobrar meu joelho e continuar crendo: Deus vai me ajudar. Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro presente. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar em Deus, irmãos. Eu tenho que crer que Deus é todo poderoso. No Salmo 57, Davi, ele está fugindo de Saul, e ele saindo lá, depois ele vai para a caverna de Adulão, e mais no meio do caminho, ele fala: Senhor, os meus inimigos estão vindo contra mim, eles querem me matar, mas eu, em todo tempo, vou louvar ao Senhor, eu vou continuar crendo que o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. Eu tenho que sempre crer, irmãos, que Deus é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Deus é o meu refúgio e socorro presente. É agora. Deus, Ele é socorro e refúgio quando eu preciso dEle. É presente, aquele momento. Quem está precisando do socorro de Deus aqui? Quem está precisando se refugiar no Senhor? Então Ele é socorro presente. Eu tenho que ir lá e falar: olha, Senhor, olha, me ajuda. Eu vou buscar o refúgio no Senhor. O inimigo, a situação está me atacando, mas eu vou buscar no Senhor. Irmãos, e todas as aflições que vêm do inimigo, sabe, nosso adversário, se eu estou em Cristo Jesus, por mais que me abale, por mais que queira me trazer angústia, ela não tem efeito sobre as nossas vidas. Pode ter certeza disso. Ah, mas olha o que está acontecendo comigo. Mas se eu for buscar o refúgio no Senhor, Deus, Ele transforma toda aquela maldição, todo o ataque do inimigo contra a minha vida, Deus transforma as maldições em bênção. Um dia um homem foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão foi contratado. E
Olha, vou te pagar tanto para você amaldiçoar o povo de Deus. No final de tudo, todos sabem a história. Balaão fala assim, ó, como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? O inimigo vai tentar de todos os lados, de todas as maneiras, trazer sobre nós a angústia, a tristeza, o problema, a dificuldade. Mas não tem jeito, irmãos. Se eu ficar em Cristo Jesus, se eu crer em Cristo Jesus, buscar minha fortaleza nele, por mais que o inimigo faça, ele não consegue. Porque é Bíblia. Como eu vou amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Por isso que Davi fala, olha, eu estou aqui, os inimigos me cercam, mas eu confio no Senhor. Porque aconteça o que acontecer, se eu buscar no Senhor, a resposta que vai vir, o resultado que vai vir, vai ser o resultado que o Senhor queria que acontecesse na minha vida. E nada que o Senhor faz para nós é ruim. Tudo que o Senhor faz é bom. Então, irmãos, quando eu vivo com Deus, eu busco em Deus, eu vivo numa perfeita segurança, irmãos. Pode ter certeza disso. Tem muitas pessoas que buscam segurança em tantas coisas. Elas acham que é mais seguro. E não tem nada de segurança. Eu fui para um lugar cheio de segurança. Cheio de segurança. Mas eu estava lá assim, em 2 dias eu já vi que tinha jeito de burlar toda a segurança. Se eu quisesse comer de graça, eu comia. Era tudo fácil. Porque as pessoas, por mais segurança que tenham, toque, ali, aqui, eu fiquei olhando e falei, mas que falho. Como que pode um negócio desse? Como que pode? Me voou o crachá de entrada, deu um vento, o crachá de colocar de entrada, eu fui lá na portaria, falei, pô, rapaz, o meu crachá voou. Ele falou, qual que é a placa do seu carro? Ele me deu, eu podia ter 2 crachás. Eu dava para quem quisesse o crachá. Eu entrava e saía, ele nem via quantas pessoas tinha no carro. Eu podia sair e entrar com mais 3 pessoas dentro do meu carro, com 5, voltar e encher o lugar de pessoas lá, ninguém nem vê nada, nem sabia de nada. Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma segurança, não, mas a nossa segurança está em Cristo Jesus. As pessoas estavam ali achando que estavam no lugar mais seguro. Irmãos, poderia entrar quem quisesse ali. Podia colocar quem quisesse, porque a nossa segurança está em Cristo Jesus. Então, quando eu busco, essa é a perfeita segurança e a principal segurança nossa no dia da nossa angústia. Porque os problemas trazem angústias. Irmãos, e nós temos Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus que garante a nossa segurança, o Deus que garante a nossa fortaleza no dia da angústia. Então, busquem Deus. Eu quero deixar isso para nós nessa noite. Vão vir as outras nações, assim como vinham lá com o povo de Deus, com as outras, atacar, eles vêm hoje, o inimigo continua da mesma estratégia, porque eu e você somos povo de Deus, eu e você somos nação de Deus, mas se você está passando alguma angústia, busca no Senhor. Toda vez que vier uma angústia, o que eu faço? Eu vou buscar no Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente. Então, se você precisa de um socorro, precisa de uma fortaleza, precisa de um esconderijo, Deus, Ele é o nosso esconderijo. Deus, Ele faz, se precisar, eu e você ficarmos invisíveis diante de situações que nem não vão nos ver. Porque Deus, Ele nos guarda, Deus, Ele nos livra. Às vezes nesse dia mesmo você nem viu, nem sabe e Deus te guardou. Deus foi a tua fortaleza, Deus foi a tua segurança. Por isso nós temos que fazer isso, buscar em Deus, Senhor, que o Senhor seja a minha fortaleza, que o Senhor seja a minha segurança, que o Senhor cuide. Então, eu vou pegar uma estrada, então vou lá, mando o mecânico olhar para mim, como que estão as lonas, como está o carro, eu olho o óleo, eu olho tudo. Só que antes de dar a partida naquele carro, eu peço para o Senhor, Senhor, cuida desse carro. Cuida na ida, cuida na volta, me livra do acidente, me livra do mal, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que cuida de mim. Eu estava viajando e na madrugada antes do Léo voltar,
eu acordei de madrugada e fui orar. E Deus colocou eles no meu coração. E eu comecei a clamar, falei, Senhor Deus, cuida do Léo, cuida da Isa, cuida do Gui nessa estrada quando eles voltarem, guarda a vida deles, sê com eles. Eu orei por mim, orei pela Sônia, pela Ana Lívia, e fomos embora. E naquela estrada alguém sem perceber bateu no carro, só que não aconteceu nada. O outro carro deu perca total, o deles amassou um pouco, só que não aconteceu nada. Porque às vezes Deus ele fala conosco, Deus ele nos mostra, e nós temos que fazer o que? Orar a Deus. Senhor, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que guarda. Então muitas vezes nós fazemos as coisas em nossas vidas, muitas vezes sem buscar a fortaleza, sem buscar o nosso refúgio. É Ele que cuida, sabe, irmãos? Toda vez que eu saio, Deus, eu peço para Ele, falo, Senhor, se ninguém está pedindo aí, põe um anjo na frente, um atrás, um em cima, embaixo, vai colocando aí, cuida desse lugar, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida da igreja. Senhor Deus, coloca ela, seja a fortaleza onde eu estiver, porque nós temos que buscar. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele não dá trégua, o inimigo, ele não está de brincadeira, sabe? Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de brincadeira. Ele não brinca. Uma qualidade que ele tem, outra qualidade que ele tem é que ele é trabalhador. Ele não para em momento algum. O tempo todo ele vai procurar uma maneira de atacar a minha vida, de atacar a tua vida. Por isso nós temos que buscar em Cristo Jesus. E o Senhor é por nós no dia da angústia. O que ele fala aqui para nós, ó, o Senhor é bom refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas eu confio em Deus, eu sei. Mas o que é confiar? Tudo que eu vou fazer. Mas Deus sabe de tudo que eu vou fazer. Ele sabe de tudo. Mas tudo que eu vou fazer, eu tenho que confiar na mão do Senhor. Senhor, se vou fazer isso, cuida. Senhor, eu vou lá, cuida. Senhor, eu devo fazer isso. Tudo confiar na mão do Senhor. Porque Ele vai ser o nosso refúgio no momento da angústia. Amém? E nós temos esse Deus, irmãos. Um Deus vivo, um Deus que é fortaleza, e um Deus que é um Deus garantidor. Ele garante aquilo que Ele fala. Se Ele fala para mim e para você que Ele é socorro presente na nossa angústia, Ele é socorro presente na nossa angústia. Se Ele fala para mim e para você que Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. Então, busque a Deus sempre, porque Ele é por nós. E lá em Romanos 8:31 fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus é por nós. Quando eu busco a minha fortaleza, quando eu busco o meu refúgio em Deus, Deus é por nós. Tanto nas pequenas coisas, como nas grandes coisas. Eu tenho que buscar em Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, seja o meu esconderijo. Como fala no Salmo 91, você abrigar debaixo das asas do Senhor. E o Senhor nos guarda como se fossem os pintainhos. Quando começa a chuva, os pintinhos eles saem todos correndo e entram embaixo das asas da galinha. E o Senhor ele cuida de nós assim. Porque Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza no dia da nossa angústia. E eu quero orar nesse momento por nós. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você está passando por esse dia de angústia. Esse dia que eu falo são tempos de angústia, situações de angústias que muitas vezes não passam. E eu quero orar nessa noite para que nós possamos buscar em Deus, para que Ele seja a nossa fortaleza nesse momento de angústia, para que Ele seja o nosso refúgio nesse momento de angústia, porque Deus, Ele é por nós no dia da angústia. Muitas vezes é tanta angústia que nós achamos que Deus não está conosco, não está nos vendo, mas Ele está nos vendo. Então se você está passando por alguma situação de angústia, fique em pé que nós vamos orar, sabe? Vamos clamar a Deus, pedir, falar: Senhor, eu estou passando por esse momento, não sei que situação que é, mas eu sei que o Senhor é por mim, Senhor.
Eu busco no Senhor o meu refúgio. Que o Senhor seja a minha fortaleza. Mais uma vez, eu quero entregar em tuas mãos a minha vida. Eu quero buscar refúgio no Senhor. Senhor, muitas vezes o inimigo vem para atacar a minha casa, atacar a minha vida, mas assim como aquelas pessoas lá em Naum não tinham onde se refugiar, não tinham armas, não tinham fortalezas, não eram escolhidas, não tinham identidade para estar ali. Você tem, meu irmão, você tem, porque você tem o refúgio que é Cristo Jesus. Você tem um rei que tem a fortaleza para você entrar. Então peça para ele, ore agora e fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do refúgio, eu preciso da tua fortaleza, Senhor Deus, nesse momento de angústia, e sei que o Senhor está aqui para me ajudar. Pai,